paz do Senhor, tudo bem? Muito bom dia, muito boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo à noite. Hoje eu vou contar um pouco do que Deus tem feito eu refletir mediante a tudo que eu já passei na minha vida. E hoje é mais voltado para nossas preocupações da nossa vida, certo? Hoje, quem que não está preocupado, com o que vestir? Quem não está preocupado com um bom emprego, ter uma casa, um carro, manter a nossa família de uma maneira mais confortável? E em Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, fala assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao de vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que você precisa dessas coisas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu acho muito bonita essa parte, eu acho muito bonita, a forma de como é colocado aqui, que o Pai cuida de cada coisa, nos mínimos detalhes. Eu costumo dizer que a natureza, ela exala a obra-prima de Deus. Sabe, eu por muitas vezes me desesperei, por muitas das vezes eu questionei Deus. Tive uma experiência em morar num lugar onde tinha bastante gente, um agrupamento de pessoas unidos no mesmo propósito, que era ser curado para poder curar. E nesse lugar, às vezes faltavam algumas coisas. Nós abrimos o congelador e nós começamos a falar: o que nós vamos comer hoje? Vamos comer picanha? Vamos comer peixe? Abrimos o nosso guarda-roupa, e qual look nós vamos vestir hoje? Acreditando e confiando que o amanhã é de Deus. Eu tenho ainda uma experiência ainda mais forte, que foi quando a minha filha, quando eu descobri que eu ia ser pai. E cara, foi surreal. Eu aprendi que nós podemos pedir para Deus dar o nome do nosso filho ou da nossa filha. E foi dessa forma comigo. Quando eu descobri que minha esposa estava grávida, ela queria colocar o nome e tal, eu até falei beleza, só que eu orei. Eu falei: Pai, por favor, que
que o Senhor possa dar o nome da minha filha, que seja um significado daquilo que representa a minha família para o Senhor, e que seja de alguma forma uma maneira de eu lembrar que o Senhor está comigo. E lógico, bateu o medo, foi bem na época, né, dessa doença, a Covid, e quando minha esposa estava com entre 6 para 7 meses, o Espírito Santo, durante o meu sono, veio até a mim, e o Pai falou, no meu sonho eu estava de joelhos, orando, e o Senhor falou para mim assim: a sua filha vai se chamar Emanuela. Eu até falei assim: oxe, como assim? E durante o sonho, ele pegou e falou por quê. Ele falou que o Emanuel, né, no gênero masculino, né, Emanuela é feminino, significa Deus conosco. E ele falou que toda vez, quando eu olhar para minha filha, ou quando eu falar do nome dela, eu vou sempre estar lembrando que Deus está comigo, Deus está com a minha família. Desde então nunca faltou nada, Deus sempre supriu as nossas necessidades. Para vocês terem uma ideia, a gente não se preocupa com o que ela vai vestir ou não. Manuela, ela tem roupas ainda que nem servem para ela, porque ela ganhou roupas que já são mais grandes. Então, cara, Deus sustentando, sabe? Às vezes vinha batendo desespero, as contas estão chegando, está chegando aluguel, água, luz, está chegando, a Emanuela está ficando sem fralda, a Emanuela está ficando sem o leite por causa que ela toma fórmula. E o Espírito Santo toda vez, certinho, na hora certa, na hora exata, no tempo kairos, o tempo de Deus, exatamente no momento exato que nós estávamos precisando, o Espírito Santo, Deus, ou mandava alguém, ou ele fazia, ou ele do nada brotava valores nas nossas contas bancárias, sabe? Eu já pude provar dessa fidelidade de Deus, e hoje eu venho aqui através desse vídeo para esclarecer isso. Quando nós nos tornamos pessoas dependentes de Deus, nós nos posicionamos como pessoas dependentes de Deus, crendo que Ele cuida. É igual aquela palavra que diz que qual é o pai, né? Quais são os pais que o filho pedir pão, né, lhe dará serpentes, sabe? Cara, não tem como. O Espírito Santo, ele é muito explícito em mostrar a sua fidelidade, sabe? Eu sou um tipo de pessoa, gente, ou melhor, eu já fui de me desesperar. E não é pra menos, gente, é complicado você ter família, é complicado você ter, sabe, responsabilidades, e você não saber para onde ir, para onde correr, você não tem recurso, e você não sabe para onde correr, e às vezes você tem apenas que confiar e acreditar que Ele tá, sabe, cuidando de tudo. É incrível. E essa palavra é muito forte, né? Essa que eu acabei de dizer, do filho que pedir algo e o pai lhe dar outra coisa que de certa forma fira-o. Eu vou ler para vocês aonde está escrito e o que está escrito exatamente com as palavras. Então eu vou corrigir. Em Mateus 7 fala bem assim. Mateus 7, capítulo 7, né, versículo 9, diz assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Gente, é isso. Confiar em Deus é isso, é acreditar que Ele é um Pai zeloso, Ele é um Pai bondoso, Ele cuida de tudo, Ele precisa
de nada de você. Ele não precisa que você faça nada por ele. Ele precisa que você esteja com ele. Só isso que ele quer. Ele quer ter um relacionamento com você. E dentro de um relacionamento existe e precisa existir a confiança, a fé que o outro vai estar correndo junto por um mesmo propósito. Eu aprendi, por exemplo, que igual eu sou casado, eu acredito muito naquilo que diz que num casamento precisa existir a submissão. Submissão não é ser melhor que ninguém, mas sim estar alinhado na mesma visão, andar junto pela mesma visão. E é isso que Deus quer. Ele quer que você seja submisso a Ele. E não submisso de ter as suas vontades suprimidas. Apesar de, quando nós entramos no relacionamento, nós temos que abrir mão das coisas para não ferir a outra pessoa. Mas Deus, Ele quer que você ande na mesma missão dEle. E qual é a missão que você tem na terra, além de pregar o Evangelho? É ter relacionamento com Deus. A partir de um relacionamento com Deus, a confiança existe. Você não vai ter medo de falar as verdades para Deus. Cara, eu falo muito isso. Deus sabe de tudo. Deus sabe o que você fez ou o que você deixou de fazer. Mas sabe o que é mais maravilhoso para Deus? É Ele sabendo que, mesmo você sabendo que Ele sabe de tudo, você confia nele de uma tal maneira, você credibiliza Ele, dá uma importância pela fidelidade com Ele, de se expor a Ele, mesmo Ele sabendo já o que você fez. Mas imagina, isso é colocar sobre Deus a confiança. E isso entra num relacionamento. Às vezes, quando eu tô tranquilo, a minha esposa se desespera por causa das contas, por causa de todos os nossos afazeres, por causa de N coisas. Mas eu tô ali firme, falando, calma, vai dar tudo certo, eu acredito assim e tal. E ele tá sempre assim, calma, vai dar tudo certo, eu tô no controle, eu vou fazer, vai acontecer. Só que o problema é que nós somos muitos medialistas, né? Medialistas, desculpa. Nós somos medialistas. Nós precisamos que seja... Cara, eu preciso de uma caneta Bic azul, mas eu não quero para amanhã, eu quero agora, eu preciso dela agora. Só que o tempo Kairos de Deus, o tempo de Deus é que a gente receba essa caneta amanhã, porque é amanhã que nós vamos assinar aquilo que nós precisamos assinar. Acredite, existe um único propósito no céu. Às vezes nós decidimos ir por um caminho e Deus pede para nós irmos por outro. Só que nós, tomando o nosso próprio caminho com a nossa própria força, às vezes nós passamos por coisas que nós não precisaríamos passar. Se nós tivéssemos esperado o momento que o Pai se levantasse e entregasse a caneta na nossa mão para a gente assinar. Gente, é sério isso. Precisamos confiar mais sabe, nessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Nós precisamos confiar mais. Aquele que fala, que vai e faz mais por nós. Cara, ele foi preparar morada para nós no céu. O que vocês acham que vocês devem esperar dessa pessoa que foi preparar morada para nós no céu, sem que a gente mereça? Cara, o que você espera de um Deus misericordioso, que ainda ele sabendo que você vai errar, que você vai continuar pisando na bola, ele vai estar ali do lado ainda, levantando você e falando, filho, eu estou aqui. É lógico que em nenhum momento eu estou dizendo aqui, quando eu digo que você vai continuar errando todos os dias, eu não falo que você vai errar nos mesmos erros do dia anterior. Entende? Todos os dias nós temos que nos arrepender. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Mas saibam, arrependimento não é choro. É mudança de atitude.
E quando você se arrepende, você não tá mais naquele ser anterior. As pessoas podem até te procurar lá, mas você não está mais lá. Não adianta. Não adianta depois que você se arrependeu de verdade, mudou suas atitudes. Não adianta as pessoas irem te procurar no seu passado, você não está mais lá. Mas o cerne dessa palavra hoje é dizer: o Pai, o nosso Pai, Ele está conosco, cuidando da gente. Ele cuida da gente. Não se preocupa. Não se preocupa, apenas confia nele. Cara, ele venceu a morte por você. Então entenda. O que é o seu problema? De verdade, se levante. Confie nele. E ele vai te surpreender. E eu não tô falando isso porque, cara, eu amo bênçãos, eu amo vitória. Mas ainda mais que a vitória, pra mim, é ter intimidade com o Espírito Santo e viver na dependência dele. Sabe? Eu costumo dizer que graças a Deus sempre me abençoou com serviços bons. Mas, cara, eu nunca precisei pedir emprego pra Deus. Eu nunca precisei pedir dinheiro pra Deus. Eu nunca precisei pedir nada. Eu sempre pedi pra Ele que Ele se mostrasse cada dia mais presente em minha vida. Porque eu sei que se eu tenho Ele, eu tenho todas as coisas. E não pensando nessas outras coisas, pensando apenas nele. Gente, nós precisamos viver um evangelho real. Não pelas coisas que ele pode fazer por você, mas por quem ele vai se tornar para você. Entende? Nós precisamos dele. Muito, muito, muito. Porque sem ele é muito difícil. Alegrias momentâneas, sabe? Prazeres momentâneos. Nada disso supre esse sentimento que nós temos dentro do nosso coração quando nós temos ele. Tem até uma musiquinha legal que falava assim: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Essa é a realidade. Então se eu não conhecer Jesus, eu não tenho alegria no coração? Não, não tem. Eu digo com propriedade, não tem. Você tem sim alegria na hora que você vai lá e gasta o dinheiro que você tem. Mas depois que você gasta e você começa a utilizar daquilo que você gastou, independente do que seja, a alegria não tá ali mais. Agora, chega mais. Quando você entra na presença de Deus, quando você sente Ele te tocar, quando você sente Ele te abraçar, quando você sente Ele te carregar e dizer no seu ouvido: eu te amo, eu não abro mão de você. E eu cuido de você. Jesus morreu por isso, para que você tenha livre acesso a mim. Cara, olha pra mim. Tem como você ser relapso por Deus? Se assim é a palavra que eu posso estar usando aqui. Tem como você deixar ele de lado, sendo que ele é uma pessoa da Trindade, que te ama e faz questão de estar do seu lado, independente do que esteja acontecendo? Cara, dá honra a quem te dá honra, e ele te dá honra, hein, velho? O Pai tá pronto para cuidar de você. Só que você precisa querer. Ele não vai entrar arrombando a porta do seu coração.
Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, abre. Ele vai cear com você. E sabe o que eu acho mais da hora? Normalmente, quando você chama alguém para uma festa, você obviamente tem algo. Normalmente, hoje em dia é muito o almoço comunitário, né? Cada um leva alguma coisa. Eu fico imaginando você preparando um almoço comunitário com Jesus, ele vai lá, bate na sua porta, você abre e ele entra também trazendo algo para você. Então, é óbvio, o que você tem para oferecer para ele tem que ser do melhor que você consegue proporcionar. E nada melhor que o seu coração. Nada melhor que uma fome, uma sede por ele. E obviamente ele vai te trazer o pão da vida, que é Jesus Cristo. E ele vai trazer para você o vinho, que simboliza o sangue e vida. Ou seja, dentro da confiança, você vai receber vida, substância, permanência, fé. Então permanece nele. Ele tem o melhor para você. Que a paz seja convosco. Curta e compartilha esse vídeo para mais pessoas. Ativa o sininho e todos os dias eu vou estar aqui trazendo palavras de afirmação, palavras que vai trazer conforto para o seu coração e direcionamento de Deus. Se inscreva no meu canal e sejam muito abençoados. Que o Senhor abençoe você e sua casa, e seus celeiros serão abundantes também, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Força. Está quase no fim. É chegada a hora. Acorda, tu que dormes. Fiquem com Deus.